Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre bioenergética e na bioenergética nós vamos falar sobre dois processos, a fotossíntese e a respiração celular, e hoje nós vamos falar sobre fotossíntese. Esse conteúdo está no capítulo 7 do livro, página 65. Antes de darmos início à fotossíntese, vamos relembrar um pouco as organelas que nós já estudamos. Então, aqui temos duas células, a célula animal e a célula vegetal, e temos no meio uma lista de organelas que são comuns a ambas os tipos celulares. Então, temos o núcleo, envolvido por uma membrana nuclear, temos o nucleolo, que é responsável pela produção de RNA, temos o retículo endoplasmático rugoso, que é a organela responsável pelo transporte de substâncias dentro da célula, e o rugoso possui ribossomos aderidos e, portanto, também auxiliam na produção de proteínas. Temos o retículo endoplasmático liso, que também está ligado ao transporte de substâncias, e o liso está ligado mais à produção de lipídio. Os lisossomos, que são aquelas organelas responsáveis pela digestão celular, o citoesqueleto, que ajuda ali na sustentação da célula, na movimentação das organelas e também na estruturação celular para dar uma rigidez à célula. A mitocôndria, que é responsável pela respiração celular, que é um tema de bioenergética que nós vamos ver na próxima aula. O citoplasma, que é onde estão todas as organelas, estão situadas todas as nossas organelas. Os ribossomos, que são esses pontinhos que são responsáveis pela produção de proteína, síntese proteica, O complexo de Golgi, que é esse complexo de bolsas que auxiliam na digestão, na digestão e secreção celular. Então, o lisossomos digere e o complexo de Golgi secreta. A membrana plasmática, que está presente também em ambas, que é a membrana que envolve toda a célula e delimita essa célula. O que a gente vai ter de diferente? Na célula animal nós teremos centríolos, que auxilia na divisão celular, e o vacúolo, que são vários pequenininhos que temos na célula animal. Já a célula vegetal, temos a parede celular, que é uma estrutura que está por fora da membrana plasmática, e temos um vacúolo grande, central, que é o que difere do vacúolo da célula animal, e temos aí o cloroplasto, que é o nosso galã de hoje, É o nosso protagonista. Vamos falar mais sobre ele. Então, esse seria um cloroplasto. Como que é a estrutura do cloroplasto? Aqui a gente está vendo um cloroplasto em 3D e estamos vendo ele de forma bem cortadinha, A gente consegue ver a parte interna dele. Então, esse cloroplasto possui uma membrana externa, possui uma membrana interna. Dentro dele tem essas estruturas verdinhas, redondinhas, parecendo umas moedinhas, que a gente chama de tilacoides. O conjunto de tilacoides nós damos o nome de grânum, que é esse daqui. Então, tilacoide é um só, grânum é todo o complexo de tilacoides. Temos uma lamela, que é uma estrutura que vai estar aqui presente dentro do cloroplasto. O estroma, que é como se fosse um citoplasma. E o espaço entre as membranas externa e interna. Essa é a estrutura do cloroplasto, que é o protagonista de hoje, pois ele que vai realizar a fotossíntese, que é o processo que nós vamos estudar hoje. Então, esse processo que nós vamos estudar é um processo em que o gás carbônico e a água entram na planta com energia solar, então tem que ter a presença de luz, e clorofila, que é o pigmento que dá a coloração verde às plantas, então principalmente vai estar nas folhas, nos cloroplastos, e vai produzir oxigênio e glicose. Então esse é o processo macro que a gente está visualizando da fotossíntese. Agora vamos para a parte química. Então, como que seria a equação geral da fotossíntese? 6 moléculas de gás carbônico, CO2, mais 6 moléculas de água, H2O, na presença de luz e clorofila, produzindo uma molécula de glicose e 6 moléculas de oxigênio. Lembrando que a glicose é C6H12O6, que nós vimos lá no começo do ano, nos carboidratos, e oxigênio, que é O2. E aqui uma outra imagem para caracterizar. Então, eu tenho água entrando através das nervuras da folha. Na folha eu tenho os cloroplastos, que é aquela
organela que nós acabamos de ver. Dentro do cloroplasto eu possuo o pigmento clorofila, que é capaz de realizar essa reação. Então, entra gás carbônico que está no ar, a água que está ali, que foi sugado das raízes e está nas nervuras, na presença de luz, produz glicose, que é para a planta usar para gastar energia, e gás carbônico, oxigênio, que será liberado para a atmosfera. E temos duas fases, né? A gente nomeia duas fases da fotossíntese. Nós nomeamos a fase clara e a fase escura. Fase clara, também chamada de fase luminosa ou fase química. A fase clara também pode ser chamada até de fotoquímica, porque é a etapa que precisa mesmo da luz para ela acontecer. O que acontece na fase luminosa? A fase da luz. Entra a água, a luz vai realizar a fotólise da água. O que é fotólise da água? A quebra da água a partir da luz, liberando oxigênio. Então, todo o oxigênio produzido na fotossíntese, o oxigênio vem da molécula de água. Eles já conseguiram comprovar isso, adicionando oxigênios radioativos na água e proporcionando, né, fazendo a planta realizar a fotossíntese. Então, esse oxigênio que sai é da água, sempre. Nessa etapa luminosa vai ter uma produçãozinha de ATP e vai ter uma liberação de NADPH2, e essa molécula que vai transportar esse hidrogênio para outra fase é chamada de NADP, e ela é uma aceptora de hidrogênios, porque o hidrogênio não pode ficar solto dentro ali do ser vivo, no caso ali das folhas, das células, porque o hidrogênio ele tem aquela capacidade de acidificar o meio e pode desregular algumas reações. Então, sempre o hidrogênio tem que estar ligado a uma molécula, nesse caso a molécula é o NADP. E aqui a gente pode ver que o ATP é quebrado, então gasta energia, e vai voltar ADP mais Pi, que juntando aqui vai virar ATP de novo. Aqui o NADPH2, que é o NADP com dois átomos de hidrogênio, deixa aqui o hidrogênio e volta NADP para capturar mais dois hidrogênios que vão sendo quebrados conforme a água vai entrando nessa etapa. E aí na fase química vai ser a fase que nós já vamos falar um pouquinho mais dela, em que o gás carbônico entra e acontecem várias reações químicas aqui, e essas reações químicas vão produzir a glicose. E nessa outra imagem aqui, vocês podem ver dentro de um cloroplasto a luz entrando, então bate ali no estroma, né? Vai entrar nos tilacoides, que dentro do tilacoide vai ter um monte de clorofila, por isso que ele tá verdinho, né? No grano, nesse conjunto de tilacoides, a água entra e aí vai ser quebrada pela luz, então ocorre a fotólise da água. Essa parte acontece dentro do tilacoide, tá bom? Então a fase clara, a fase de luz, acontece dentro do tilacoide, e aí tem a fotólise da água liberando oxigênio. E aí depois os produtos dessa reação, né, produção de ATP, e o NADP, que vai carregar a molécula o átomo de hidrogênio para o ciclo seguinte, que é a etapa química ou etapa escura. Fala etapa escura não quer dizer necessariamente que acontece no escuro, mas que não precisa de luz para ser realizada. Essa etapa acontece no estroma, então é nessa região toda aqui, ó, fora dos tilacoides. Então, no estroma vai acontecer o chamado ciclo de Calvin. Vocês podem encontrar também ciclo de Calvin-Benson, que foram os pesquisadores que descobriram essa reação, ou ciclo das pentoses, em que diversos carbonos vão sendo adicionados, né, à molécula de gás carbônico, e aqui vai formar um açúcar, que é a glicose, que tem 6 átomos de carbono, C6H12O6. E aqui mais um esqueminha para ficar bem claro. A fase clara é a fase escura. Então, a fase clara ocorre dentro do tilacoide, a fase escura dentro do estroma. A fase clara precisa de luz, a fase escura não precisa de luz. E a fase clara entra a água, acontece a fotofosforilação, ou também chamada fotólise da água, e aí vai sair oxigênio. A partir daí, ATP e NADPH, que
são as moléculas ATP fornece energia e NADP vai ser aquela que transporta o hidrogênio, não permitindo que ele acidifique o meio, e esses produtos são utilizados na fase escura, ciclo de Calvin-Benson, ou também ciclo das pentoses, em que uma molécula de gás carbônico vai entrar e nesse ciclo vão acontecendo diversas reações que vão acrescentando carbonos a essa etapa. Esses carbonos juntos vão se organizar formando uma molécula de glicose C6H12O6. Pessoal, e para finalizar então, um resumão. Nós temos a célula vegetal dos seres autótrofos, aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento. Como que eles conseguem produzir seu próprio alimento? Através do processo da fotossíntese que nós estudamos hoje. Então, nós temos aqui uma célula vegetal e temos cloroplastos, que são organelas que não possuem na célula animal. Os cloroplastos, então isso aqui é todo um cloroplasto. Então, o que acontece? Entra a luz. No cloroplasto, eu tenho aqui os tilacoides, que estão organizados em grânulos. Esse tilacoide, ele possui clorofila, que é o pigmento verde. E aí, com a presença de água, que já tem ali fornecida pela raiz das plantas, a luz vai quebrar essa água, fazendo a fotólise da água, produzindo oxigênio. Então, o oxigênio produzido através da fotossíntese vem do O da água. Os produtos dessa reação, chamados de fase clara, que acontecem aqui no tilacoide, eles vão ajudar a produzir substâncias para a próxima fase, que é a fase escura, ou ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses. Então, o ATP, que é a energia, o NADPH, carregando o hidrogênio lá, vai chegar aqui e vai acrescentando com diversas reações químicas ao gás carbônico, carbonos para a produção de açúcar. Aqui está resumida a fórmula, tá? Mas é C6H12O6, então aqui é só multiplicar por 6. E aí, essa reação acontece no estroma, enquanto que essa acontece no tilacoide. Tá bom, pessoal? Então, por hoje paramos por aqui. Se tiverem dúvida, estou disponível no plantão. E vamos nos falando. Se tiver dúvida, pode chamar aqui. Tá bom? Muito obrigada e bons estudos. Beijos!